Meditações no Evangelho de Mateus, por J. C. Ryle. Mateus capítulo 2, do verso 13 a 23. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispondo-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Observe nesta passagem da Bíblia quão verdadeiro é o fato de que os governantes deste mundo raramente mostram-se amigáveis em relação à causa de Deus. O Senhor Jesus desceu do céu a fim de salvar os pecadores, e logo em seguida, conforme somos informados, o rei Herodes pôs-se a procurar um menino para o matar. A grandeza pessoal e as riquezas materiais servem de perigosa possessão para a alma. Aqueles que as buscam não sabem o que estão procurando. Essas coisas precipitam os homens em muitas tentações. Elas são favoráveis para encher o coração humano de orgulho, agrilhoando as afeições dos homens às coisas terrenas. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muito poderosos, nem muitos de nobre nascimento. 1 Coríntios 1:26. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Lucas 18:24. Você tem invejado os ricos e os importantes? Você tem dito em seu coração: gostaria de estar no lugar deles, com a posição e a riqueza que eles possuem. Cuidado para não ceder diante desse tipo de sentimento. As próprias riquezas materiais que você tanto admira podem estar levando seus possuidores gradualmente a afundar no inferno. Um pouco mais de dinheiro poderia decretar sua ruína. Você poderia acabar caindo em todo o excesso de crueldade e de iniquidade, à semelhança de Herodes. Por isso, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Lucas 12:15. Contentai-vos com as coisas que tendes. Hebreus 13:5. Por acaso você acredita que a causa de Cristo depende do poder e do patrocínio dos príncipes? Você está enganado. Eles raramente têm feito alguma coisa que realmente contribua para o avanço do cristianismo. Com muito maior frequência, eles se têm mostrado inimigos da verdade. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Salmo 146:3. Existem muitas pessoas cujas atitudes se assemelham às de Herodes. São poucas pessoas como o rei Josias ou como o Eduardo VI da Inglaterra que procuraram fomentar a causa da religião. Observemos como o Senhor Jesus foi um homem de dores desde a mais tenra infância. As tribulações vinham ao seu encontro desde que ele entrou neste mundo. Sua vida correu perigo devido ao medo e à ira de Herodes. José e a mãe de Jesus tiveram de levá-lo para bem longe, à noite. Foi assim que eles fugiram para o Egito. Porém, isso serviu somente de tipo e figura simbólica de toda a experiência de Jesus nesse mundo.
As ondas de humilhação começaram a bater contra ele desde que ainda era um bebê que era amamentado. O Senhor Jesus é precisamente o Salvador de quem necessitam aqueles que padecem e vivem na tristeza. Ele sabe muito bem o que queremos dizer quando lhe contamos em oração nossas tribulações. Ele é perfeitamente capaz de simpatizar conosco quando, sofrendo debaixo de alguma cruel perseguição, clamamos a ele. Não devemos esconder dele coisa alguma. Devemos fazer dele um amigo íntimo. Derramemos diante de Jesus os gemidos de nossos corações. Ele tem grande experiência pessoal com as aflições. Observemos como a morte pode remover deste mundo os reis, como os quaisquer outros homens. Quando soa a hora de sua partida, os dirigentes de milhões de criaturas humanas não são capazes de permanecer em vida. O assassino de crianças impotentes precisa enfrentar a morte. Portanto, José e Maria acabaram recebendo a notícia de que Herodes já havia falecido. Imediatamente regressaram em segurança à sua terra natal. Os crentes verdadeiros nunca deveriam deixar-se perturbar em demasia diante das perseguições que lhe movem os homens. Os crentes podem ser fracos e seus inimigos poderosos, mas apesar disso, não deveriam mostrar-se medrosos. Antes, deveriam relembrar o fato de que o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. Jó 25. O que sucedeu aos faraós, aos Neros e aos Dioclecianos, que em sua época perseguiram ferozmente os servos de Deus? Onde estão alguns perseguidores mais recentes, como a sanguinária Maria I da Inglaterra ou Carlos IX da França? Esses fizeram o máximo ao seu alcance para lançar a divina verdade por terra, mas a verdade tornou a brotar e continua vivendo, enquanto os perseguidores estão mortos e seus corpos já se dissolveram no solo. Por conseguinte, que não desmaiem nenhum coração crente. A morte é uma poderosa niveladora de todos os homens, podendo retirar qualquer montanha do caminho da Igreja de Cristo. O Senhor vive para sempre. Seus inimigos são meros homens. A verdade sempre haverá de prevalecer. Notemos, em último lugar, quão grande lição de humildade nos é ensinada por meio do lugar no qual o Filho de Deus residiu quando esteve neste mundo. Ele vivia com sua mãe e com José em uma cidade chamada Nazaré. Nazaré era uma pequena aldeia da Galiléia, uma localidade obscura e remota que não é mencionada no Antigo Testamento, nem por uma única vez. Hebrom, Siló, Gibeon, Betel eram cidades muito mais importantes. Não obstante, o Senhor Jesus preteriu todas elas, preferiu viver em Nazaré. Ele fez isso por humildade. Em Nazaré, o Senhor Jesus habitou por 30 anos. Foi ali que passou da infância para a meninice e depois para a adolescência até atingir a idade adulta. Pouco sabemos acerca de como Jesus passou esses 30 anos. Somos expressamente informados, entretanto, de que Jesus, ao descer para Nazaré, em companhia de Maria e de José, era-lhe submisso. Sabemos também que, provavelmente, ele trabalhava em companhia de José na carpintaria. Tão somente podemos adiantar que cerca de 5/6 dos anos que nosso Salvador esteve na terra foram passados entre os pobres deste mundo, em retiro quase absoluto. Na verdade, ele fez isso por pura humildade. Aprendamos a ser sábios por meio do exemplo deixado por nosso Salvador. Sempre nos mostramos por demais inclinados a buscar coisas grandiosas neste mundo. Descontinuemos essa prática. Obter uma boa posição profissional, um título, uma elevada posição social não são coisas tão importantes quanto pensam a maioria das pessoas. De fato, constitui um pecado grave ser ambicioso, mundano, orgulhoso e dotado de mentalidade carnal. Todavia, não é pecado ser pobre. Não importa tanto onde residimos, mas sim o que somos aos olhos do Senhor. Para onde iremos após a morte? Viveremos para sempre nos céus? Essas são as coisas dotadas de peso real, às quais deveríamos dar atenção.
Acima de tudo, porém, esforcemo-nos por imitar a humildade demonstrada por nosso Salvador. O orgulho e o mais antigo e o mais disseminado dos pecados. A humildade é a mais rara e bela de todas as virtudes. Esforcemo-nos por ser humildes. Nosso conhecimento pode ser insuficiente, nossa fé pode ser fraca, nossas forças podem ser pequenas. Entretanto, se fomos bons discípulos daquele que veio residir em Nazaré, então, seja como for, seremos humildes.